Caramba, e você, como que você achou o teu primeiro emprego? Eu tava esperando o carro ficar pronto para eu sair da concessionária e eu nos grupos vendo o pessoal, preciso de help para trabalhar não sei aonde, e aí eu mandava. E as pessoas falavam assim para mim, não diz que você acabou de chegar, porque se você dizer que acabou de chegar, eles não vão te dar oportunidade. Eu falei, mas eu não posso mentir. Na hora que eu botar a mão para fazer, a pessoa vai ver que eu não tenho experiência, eu não vou mentir. Aí uma pessoa, ela tem um schedule em Lake Nona, precisava de uma help, e aí eu peguei e falei, cara, olha, eu acabei de chegar. Mas eu tenho muita força de vontade, eu quero trabalhar. E ela falou assim, então tá, vou te dar uma oportunidade, vem aqui conversar comigo, seus filhos já estão na escola, começam a estudar amanhã. Então você bota seus filhos na escola, depois de amanhã você vem. Aí eu fui, conversei com ela e já comecei a trabalhar. Fiquei com ela 1 mês. Só que o pesou pra mim, porque a ida e volta pra Lake Nona, a gasolina era minha, a despesa era minha. E ela não me pagava um fixo. Era sempre variável, que a gente nunca sabia o que ia ganhar. Então eu tive semana de eu ir para Lake Nona de segunda a sexta, passar o dia todo trabalhando e ganhar $200 na semana. Mas por que isso? Porque eu nunca sabia que eu ia ganhar, porque ela fazia um percentual em cima das casas e eu nunca sabia quanto que eu ganhava. Mas aprendi muito, sabe? Que ela era uma pessoa muito cuidadosa, muito criteriosa. Então eu aprendi. Eu posso não ter ganhado tanto, mas eu aprendi muito. Você não ganhou dinheiro, mas você ganhou conhecimento. Sim. E aí eu falei, não dá mais pra mim pra Lake Nona. Como eu continuei nos mesmos grupos procurando. Quanto tempo de Lake Nona? Só para o pessoal entender, da tua casa até Lake Nona. Paulo, eu acho que dava 30, 40 minutos. E é de estrada, galera. Sim. Não é trânsito, não. Aqui é estrada. Estrada, pedágio. Pedágio, é. Sim. Aí eu comecei a procurar de novo, do mesmo jeito. Aí eu consegui um schedule que a pessoa morava aqui no Metro West. E aí eu fiquei com ela mais 2 meses. E mesmo assim, eu trabalhando com elas, aprendendo aquilo ali, e eu entrando no aplicativo que eu tinha visto no teu vídeo para achar as minhas casas, que era o Care, é o care.com. Ou tem o aplicativo ou o site. Eu baixei o aplicativo, me cadastrei, e aí americanos começam a postar ali que estão precisando de gente para limpar a casa deles. Não só para limpeza, como para babysitter, para cuidar de idoso, para passear com cachorro, tudo é no Care. E aí eu comecei a aplicar nesses anúncios que os americanos colocavam procurando gente para limpar a casa deles. O que é aplicar, para as pessoas entenderem? Aplicar é você responder aquele anúncio, né? O americano botava o anúncio, olha, eu preciso de uma pessoa para trabalhar na minha casa, tantos dias na semana, para limpar isso, aquilo, outro, tem que trazer o próprio material e não sei o quê. Aí eu ia lá e aplicava. E outra coisa, Paulo, que pouca gente fala, tem muita oportunidade para você trabalhar na casa de americanos a semana inteira. Você tem casa que você limpa quinzenal, mensal, semanal, mas você tem casas que você vai todo dia, de segunda a sexta. Que é um trabalho full time, praticamente. Um fixo. Então você imagina uma pessoa que está montando um schedule, acabou de chegar. Poxa, aquilo é ideal para ela. Porque ela sabe que naquela semana, pelo menos aquele fixo ali na semana ela tem. Tá, mas quando você... Vamos lá. Quando você estava trabalhando já há quanto tempo que você foi aprendendo até você meter a cara de ir sozinha? 3 meses, Paulo. Eu trabalhei 1 mês em Lake Nona, 2 meses aqui. Mas nesses 2 meses que eu trabalhei aqui, sábado e domingo eu limpava as minhas casas, eu pegava a casa de vacation também para fazer, e eu limpava a casa depois das 5 horas da tarde. Você já ouviu falando isso alguma vez? Nunca. Não. É aquilo que eu falo, vou repetir porque vou ser engraçado, porque eu sempre falei isso. Pessoal, se você quer abrir um negócio, seja qual for ele, e você não tem grana para começar, você vai trabalhar das 7 da manhã às 5 da tarde para pagar a conta, e das 5 da tarde até a meia-noite, até às 7 da manhã do outro dia, se for o caso, para fazer o teu negócio. E é exatamente o que você fez. Parece até que você ouviu falando, porque quando eu conversei com vocês hoje, já vi que vocês são sangue nos olhos também. Então o que ela fazia? Ela trabalhava para pagar as contas, mas já estava de olho em fazer o schedule dela, que você fazia à tarde. Sim. Depois que eu terminava o schedule da pessoa, e aí eu comecei Você trabalhava depois do trabalho? Depois do trabalho. E aí final de semana também. Como foi a primeira casa que você chegou sozinha? A primeira, com esse americano, com esse anúncio, com esse care.com que você nunca tinha visto na vida? Eu trabalho nessa casa até hoje. casa até hoje. E uma pessoa muito especial para mim, ela é família dela. O Paulo, eu sei que quando abriu a porta, eu tremia, né? Porque o inglês basicão, né? Então não dá para desenrolar muita coisa. Eu falo muito, tenho que me segurar. Não, peraí, fala muito? Eu tenho que me segurar porque não dá para falar muito, porque meu vocabulário é curto.
E aí era 2 vezes na semana que ela queria e por hora. E aí eu peguei só que era durante a semana num horário que eu tava trabalhando no schedule da outra moça. Entendi. E aí eu falei assim, eu agora eu vou ter que dar um checkmate. Ou eu vou montar o meu schedule mesmo, ou então eu vou continuar nisso aqui e não vou sair disso. E aí foi quando eu fiquei com as casas de vacation, mais essa casa 2 vezes na semana. E foi logo assim, em seguida, eu já consegui essa casa que era de segunda a sábado. Era uma casa de americanos também de segunda a sábado. Todos os dias? Todos os dias. Você ia fazer o quê? Limpar a casa. Eu entrava 8 horas da manhã e saía 1 hora da tarde. Eu ganhava mais nessa casa do que eu ganhava trabalhando para outras pessoas, trabalhando de 8 da manhã e 6 da tarde. Caramba, que legal. Eu trabalhava de 8 a 1 nessa casa, todos os dias. Só para vocês entenderem que ela falou schedule. Como explica em português o que é um schedule que você quer montar tanto? É minha carteira de cliente. Isso, a carteira de cliente. O schedule é minha carteira de clientes. Eu precisava ter uma carteira de clientes que conseguisse suprir aquilo que eu já ganhava trabalhando para os outros. E é engraçado que você falou, só uma casa que você pegou praticamente já supriu. Cobriu. Agora imagina se você não tivesse coragem de fazer esse checkmate. De falar, agora eu vou para as cabeças. Sim. Aí eu tinha ficado no mesmo... Ô Paulo, porque assim, você tem escolhas, né? Uhum. Você quando vem pra cá, você escolhe. Eu podia ter escolhido continuar trabalhando para outras pessoas. Eu tenho pessoas que eu conheço que falam, eu não quero ter schedule. Eu quero trabalhar para os outros. Errado. Ok, é uma opção sua. Só que eu percebi que se eu continuasse trabalhando para outras pessoas, aquilo ia ter uma limitação de renda que eu não ia conseguir fazer aquilo que eu me propus a fazer para meus filhos aqui. E para nós também, claro. Não vou ser hipócrita para falar que é só por eles. Claro. Por mim também, por ele. Mas eu vi que trabalhando para outras pessoas eu não ia conseguir isso. Ou então eu ia ter que continuar trabalhando final de semana, sem folga sem folga dia nenhum, fora do meu horário, depois do trabalho trabalhando para conseguir mais ou menos cobrir aquilo. E aí, cara, o care, ele no início eu já tive pessoas que falaram isso para mim, mas não dá certo. Eu aplico e ninguém chama. O care é o primeiro review que você tem. O review é muito importante para o americano. Ele acredita no review. Sim. O primeiro review que você tem, Paulo, aí é uma cascata. Aí você vai tendo respostas direto, e você começa a montar teu schedule. E aí, o que, pra mim, né, que hoje é o mais importante do meu schedule é a indicação. Que aí começa uma casa a indicar a outra. Você limpa a casa de uma pessoa, e depois ela te indica pra tia, pra irmã, pra avó, pro vizinho, o adesivo do carro. Ah, eu vi o adesivo do carro. Eu adesivei meu carro, eu paro na casa do cliente, eu já tenho outros clientes que viram o adesivo daquela casa. E falou, se tá naquela casa de fulano de tal, porque deve ser bom. Exatamente. Nesse condomínio, que ele viu, o último cliente agora que viu o adesivo, eu limpo 4 casas no mesmo condomínio. Porque o carro parou ali com adesivo. E aí vai em avalanche. O Yelp também é um outro aplicativo que também ajuda. O Marketplace do Facebook, coisa simples. Se você divulgar, eu tenho cliente que foi pelo Marketplace do Facebook. E grupos de Facebook, aí foi uma opção minha, né? Porque os brasileiros, a maioria deles estão aqui numa batalha muito grande. A maioria não vai ter grana para poder te pagar para limpar a casa dele. A mulher também tá limpando casa. Então eu procurei grupos de americanos. E como que acha grupo de americano? O que você escreve no Facebook para achar? Você procura por região. Se você escrever Windemir no Facebook, ele vai te puxar todos os grupos de Windemir. Só que esses grupos você vai ver pela descrição que é um grupo de americanos. Porque a descrição do grupo tá em inglês e blá 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 e não sei o quê. Se você colocar ali Celebration, você também vai ver. E outra coisa também, o cartãozinho, eu sei que eu não posso colocar na caixa de correio. Mas eu posso deixar assim no corrimão da escadinha que entra para casa do cliente. Eu deixava o cartão no corrimão. Enquanto eu estava trabalhando para outras pessoas, acabou, eu vequiei a casa, a outra menina tá passando mop. Enquanto isso eu vou tirando o material lá de dentro e colocando no carro. Aí eu tô lá esperando ela terminar de mopear a casa para ir embora. A casa do lado, que eu sei que não era da pessoa que eu trabalhava para ela, eu fui e botei um cartãozinho. É meu cliente até hoje. Que eu botei no corrimão da escada para subir. Eu não entrei na casa dele, eu não botei na caixa de correio. Um cartão de visita simples. Uma outra cliente também que eu consegui pelo Care, ela me escolheu entre as outras candidatas porque eu levei um cartão de visita. Uau. Com o meu nome, o nome da minha empresa, com o site, com
Criei Instagram, o site da empresa. E tá tudo aqui na descrição, pessoal. Se você estiver vendo a gente no Facebook, ou aqui no YouTube, ou no podcast, só olhar pra baixo aqui, tem todas as informações da Ju.